Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus. Estamos aqui para compartilhar o Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho que revelou a minha posição e a minha condição diante do Criador, diante do Eterno. Estamos aqui para dar sequência a um assunto onde nós falamos sobre a divindade de Yeshua, de Jesus, o homem de Nazaré, ok? Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto complicado, Por que é um assunto complicado? Porque, infelizmente, a religião chegou primeiro em nossa vida. Então, desmistificar é uma tarefa complicada, mas nós vamos aqui olhar para alguns textos nas Escrituras. Queridos, o tema deste vídeo é ser Deus e não ser o Eterno, ok? Ser Deus e não ser o Eterno. Talvez você deva estar se perguntando: Rogério, você tem algum problema em reconhecer que Jesus é Deus? Não. Eu entendo perfeitamente que Deus, o termo, a expressão em si, ela é aplicável a muitas pessoas e foi aplicada a muitas pessoas. E Jesus era uma dessas pessoas, ok? Moisés era uma dessas pessoas. E nós estaremos lendo aqui alguns textos, ok? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, dentre muitas coisas, mas esse vídeo não é um vídeo de refutação. Não é. Eu não estou aqui para refutar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para compartilhar um entendimento que eu absorvi alguns anos atrás, ok? Sobre a pessoa de Yeshua, Jesus. Veja só, vou estar lendo aqui alguns textos, alguns versículos aqui, que inclusive o meu irmão, meu amigo, o reverendo Nelsimar, leu no vídeo de ontem. E eu quero fazer uso de alguns destes versículos. O primeiro deles está em Isaías capítulo de número 9, versículo 6, uma profecia messiânica. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um outro texto está em Mateus capítulo 1, do verso 22 a 23, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O significado da palavra Emanuel é isso, Deus conosco. João capítulo 20, do verso 27 ao 28, que é um dos versos assim que atribui o título a Jesus. Está escrito assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tito capítulo de número 2, versículo 3 diz: enquanto aguardava a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Queridos, todas essas leituras estão sendo feitas na versão nova tradução da linguagem de hoje. Ok? NVI. Sabemos, porém, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, são tantos outros textos, mas... Perdão. São tantos outros textos, mas esses versículos aqui, eles se utilizam da expressão do título Deus, e esse título é aplicado à pessoa de Jesus. Há problema nisso? A meu ver, não. Desde que a gente faça a leitura a partir de uma versão pelo menos coerente, mais próxima do original. Como ter uma versão mais próxima do original hoje em dia é um dos piores problemas, então a gente está à mercê de um entendimento plausível e contextualizado. A pergunta é: o termo Deus, a expressão Deus, é nome próprio?
ou um título de autoridade? Escreve aí nos comentários, o que você acha? A palavra Deus é o quê? É um nome próprio? Ou é um título de autoridade conferida? Veja só, há problema de Jesus ser Deus? Não, de maneira nenhuma. Desde que a pessoa que se utiliza deste termo e que faça a leitura coerente do termo dentro do seu próprio contexto entenda que Deus é um título de autoridade e não um nome próprio. Nesse sentido, Jesus é Deus. Ok, pessoal? Jesus é Deus nesse sentido, por quê? Porque todo o poder e autoridade foi dado a ele por uma divindade maior. Pela divindade suprema, no caso, Yud Rei Vav Rei, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Todo o poder que foi dado a Jesus foi dado por alguém que estava acima dele, a divindade suprema. Isso é o que você e eu, todos nós temos que entender. Ok? Então dizer que Jesus é o próprio Deus, o próprio Eterno, isso é um problema. Porque nós vamos ler alguns textos aqui que vai provar o contrário. Ok, queridos? Veja só, Deus como título de autoridade conferida, delegada, facultada. Nós temos um exemplo, dentre muitos, eu vou citar aqui alguns. Dentre muitos eu vou citar alguns, e entre estes alguns está Moisés. Êxodo capítulo 4, do verso 14 ao 18, está escrito assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a boca do teu irmão, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, em outras versões diz, será por profeta, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, o que esse termo está fazendo aqui? Esse termo foi aplicado pelo próprio Eterno a Moisés. Ele seria o representante legal da autoridade suprema, que é o Eterno, que é o Criador. Então, esse título foi dado a Moisés. Ele seria Deus, enquanto que Arão seria o seu profeta, o seu porta-voz. Veja só, a expressão Deus é aplicada em um outro texto interessante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 4, diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, foi o que Paulo falou. Agora veja, o Deus deste século, o século de Paulo, quem era o Deus daquele século? Não era Moisés? Olha só, para complementar, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao 16, diz: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Veja que, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, tanto quanto segunda epístola de Coríntios, capítulo 4, o Deus daquele século, Deus que estava cegando o entendimento dos incrédulos, era a mesma pessoa. Não que fosse Moisés, o homem Moisés, mas aquilo que Moisés representava. Então Moisés era o Deus que cegou o entendimento daquelas pessoas. Veja que o título foi aplicado ao homem Moisés. E é aplicado àquilo que Moisés representava, que era o antigo pacto, a antiga aliança. Um outro exemplo da expressão Deus sendo aplicado aqui.
Deus como divindade pagãs. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo de número 32, do versículo 16 ao 17, diz: provocaram meu zelo adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Então, veja só, Deus aqui, tanto o Deus no sentido singular da palavra quanto no plural, que é aplicável às divindades pagãs, essa expressão Deus está sendo aplicada às divindades, aos ídolos pagãos, que estava agora sendo advertido pelo Senhor. Deus estava advertindo os filhos de Israel a não se prostrarem, a não sacrificarem aos deuses. Então veja só, esse texto, assim como muitos outros, nos fala categoricamente que o termo em si ele era aplicável e é aplicado até o dia de hoje. Então não seria diferente, não seria errado em alguns textos o termo Deus ser aplicado a Jesus. Por quê? Porque esse termo também foi aplicado a outras pessoas, a outras divindades. Você consegue entender isso? Tem mais 2 textos aqui, eu não vou ler. Ok? Mas você pode anotar aí Isaías 37, 18 a 19, Jeremias capítulo número 5, do versículo 19 e tantos outros aqui, ok? Para o vídeo não ficar tão grande assim. Passagens onde Jesus é chamado de Deus. Existem passagens? E claro que existe. Veja só. 1 João capítulo número 20, capítulo número 5, versículo 20, Almeida Revista Atualizada. Diz: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ok? Este é o primeiro texto. Depois nós vamos desmistificar isso aqui. Veja só. Romanos capítulo de número 9, do verso 4 ao verso 5 diz: eles são os israelitas, e a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Ok? Um outro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Queridos, como eu faço para entender esses textos? 1 João capítulo de número 5, verso 20. Romanos capítulo de número 9, do 4 ao 5. E Filipenses 2, versículo 6. Como eu faço para entender isso aqui? Primeira coisa, você tem que ler esses mesmos versículos aqui em diferentes traduções. Porque se todas as escrituras, assim como os livros históricos, apontavam Jesus como Filho de Deus, essas referências que foram lidas aqui não podem ir contra as outras passagens bíblicas que apontavam isso, que mostravam, que revelavam Jesus como Filho de Deus. Você consegue entender? Então veja só, falei num vídeo anterior sobre o problema macro, que é um problema macro das traduções tendenciosas. Entendeu? Porque foi nos concílios, tanto o concílio de Nicéia como tantos outros concílios, que foi decidido uma série de coisas que são defendidas até hoje por nós, por muitos de nós. O sistema religioso defende com unhas e dentes o que foi decretado em concílios católicos. E uma das coisas está relacionada à divindade de Jesus. Nós temos que entender sobre a história. Então veja só, como entender essas passagens? Perceba que nós lemos aquele texto de 1 João capítulo 5, versículo 20, na Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler novamente, rapidamente. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Vírgula. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu vou ler o mesmo texto numa outra tradução, que é a Revista Corrigida de 1969, que diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo.
Olha só. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Ponto final. E aí ele continua. Eu não diria ponto final, na verdade, seria um ponto continuando, porque ele encerra a primeira parte da fala, ele dá sequência, quando ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tranquilo, até aqui tudo bem. Por quê? Porque na parte A do versículo, ele é muito categórico em dizer que todo o conhecimento que foi revelado a eles por Jesus Cristo apontava para o verdadeiro Deus. Quem era o verdadeiro Deus aqui? Jesus Cristo? Não. Se Jesus Cristo veio revelar para os judeus, para os eleitos dentre os judeus, o Deus verdadeiro, significa dizer que esse Deus verdadeiro não era Yeshua, era o eterno. Você consegue entender? Olha só. Agora veja uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora, diz: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Viu como já mudou? Ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele, aí aqui também tem um ponto, seria um ponto continuando, e não uma vírgula. Ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Tranquilo, tudo bem. Mas perceba que ele faz a diferença entre o Deus verdadeiro, o eterno, e Jesus Cristo, que trouxe o conhecimento desse Deus para os eleitos dentre os judeus. É muito simples isso. Agora veja só, como há uma harmonia nesse entendimento. Livro histórico de João, capítulo 7, do verso 28 ao 29, diz: enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Alguém verdadeiro enviou Jesus? De quem ele estava falando? Do eterno. Glória a Deus por isso. Veja só, pessoal, uma outra passagem para a gente conferir aqui rapidamente. João capítulo 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Você consegue entender agora? Que está tudo se encaixando de forma perfeita. Quem era o verdadeiro Deus que foi conhecido pelos que receberam o entendimento do Filho de Deus? Quem era o verdadeiro Deus? Não era o eterno? Quem trouxe essa revelação não foi o Filho de Deus? Ou será que João está confundindo o Filho de Deus com o eterno? Não, ele jamais confundiu. Na verdade, a confusão foi feita depois, né? Veja que João identifica, já estou encerrando, João identifica o Pai e o Filho como duas pessoas distintas. Não a mesma pessoa como muita gente fala. Pessoas distintas. Eu vou abrir um parênteses. Pessoal, nós estamos estudando aqui sobre o Jesus segundo a carne, ok? Depois, Jesus segundo o Espírito, depois nós vamos conversar sobre isso depois. Mas veja, 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A distinção entre as pessoas. Ok, pessoal? Pessoal, veja só. Estamos já partindo para os 19 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui. No outro vídeo nós vamos dar sequência aos outros versículos que foram lidos. Ok? Nós lemos 1 João capítulo de número 5, do versículo 20. Depois nós lemos Romanos capítulo 9, do 4 ao 5. Depois nós lemos Filipenses 2, versículo 6. No outro vídeo rápido nós estaremos concluindo o entendimento sobre este assunto. Ok, pessoal? Que Deus continue iluminando a sua mente e o seu coração para a glória dele. Um forte abraço aos irmãos.